Chegou hoje, pessoal, o que pode ser um dos melhores teclados que já passaram por esse canal. É o meu primeiro teclado da Apple Maker. Eu tô com a expectativa assim bastante alta em relação a esse teclado, porque a Apple Maker, ela é conhecida por fazer, assim como a Acco, por exemplo, ou a Royal Clud, são marcas que trazem teclados de uma qualidade assim excepcional. Tá na mão, pessoal, o Aula F75. E bom, o que a gente pode ver pela caixa aqui é que ele traz uma estrutura gasket, ele é composto de 80 teclas, é um teclado mecânico, obviamente, né? Bom, e aqui atrás, pessoal, a gente tem algumas informações, como por exemplo, voltagem de carga, capacidade da bateria, tamanho do teclado, bateria com aproximadamente capacidade para 17 horas de uso, com a iluminação na configuração padrão, e 266 horas com todos os LEDs desligados. Caramba, impressionante. De cara que a gente já tem o manual. O manual tem em inglês, não é só em chinês, tá? Tem as configurações aqui em inglês. Temos aqui também um cartãozinho, todo em chinês, não dá para saber do que se trata. Aqui o teclado já de cara com a capinha anti-poeira, né? Excelente, padrão de qualidade Apple Maker. Gosto muito dessas capinhas. Aqui nós temos o teclado. Nossa, é bastante pesado, gente. Bastante pesado mesmo. E veio com a tecla solta. A tecla H tá aqui solta aqui, ó. Não sei se quebrou. Vou até tirar ele do plástico agora. Não quebrou, ainda bem. Bom, já vou mostrar aqui pra vocês. Tecla Double Shot, né? Não é vazada. Nossa, mas sai muito fácil pelo jeito. Nossa, ela sai muito fácil. Nem precisa do... é só puxar. Bom, a gente já fala do teclado. Vou colocar ele aqui do lado. Aqui tá um cabo na cor cinza, né? Emborrachado, padrão. Do lado de cá temos dois switches extras. Os switches na cor verde são lineares, tá? E o removedor de switches e keycaps. E aqui está ele, pessoal. É um teclado que eu posso dizer assim, a primeira impressão é que ele é bem pesado. Ó, 1 kg redondo, perfeito. Aqui atrás tem os botões para cabo, provavelmente no meio aqui para deixar no cabo. Aqui pro 2.4 GHz e para esse lado o Bluetooth. E aqui nós temos o adaptador, o dongle USB. Não é por imã, tá? É só... é por imã sim, ele é magnético. E aqui a entrada de tipo C mais pro lado esquerdo. Pezinhos de altura em 2 níveis. Emborrachado em ambos os níveis. Uma construção de qualidade impecável, pessoal. Zero rebarbas. Muito bom mesmo. Ele não tem a tecla Alt, que eu reparei aqui, ó, é só a função e Ctrl, não tem a tecla Alt do lado direito. É um achado encontrar um teclado como esse abaixo de 50 dólares. Olha, eu garanto a vocês que esse é o melhor teclado que já passou pelo canal. Até então, os melhores teclados que eu tinha aqui era o da Royal Clud, o RK-H81, e o da Acco, o 5075B Plus V2, o Dracula Castle. Mas assim, definitivamente esse teclado aqui supera os dois e com folga. É um teclado incrivelmente bom de se usar. A Apple Maker, assim, realmente tá de parabéns. Que teclado, que sonoridade, a suavidade das teclas, a qualidade dos switches. Ele realmente, assim, é um teclado impressionante, tá? Em toda a sua construção. Visualmente falando, pessoal, o teclado da Acco, ele passa um design um pouco mais premium, por conta do acabamento, a disposição da carcaça, que é um pouco mais, tem bordas maiores, a disposição das teclas, que é do tipo ASA ou ASA, né? Então elas são um pouquinho mais baixas, o formato delas é um pouco mais, ele passa uma sensação um pouco mais premium, sabe? Não é o padrão WEN, que é um padrão um pouco mais comum. Visualmente falando, o teclado da Acco, ele passa uma sensação um pouco mais premium, mas no uso, durante
durante essa semana que eu fiquei usando esse teclado aqui, a sensação de estar utilizando um teclado de 600, 700 reais, ela é presente o tempo inteiro. E esse teclado aqui, em promoção, você consegue comprar ele aí por 300 reais, já com os impostos, porque dependendo da promoção, ele fica abaixo dos 50 dólares, o que é um preço, assim, inexplicável para um teclado como esse. Vamos falar um pouco do design dele, pessoal. Olha, a qualidade da montagem, do acabamento, você pode olhar aqui, ó, ele não tem uma rebarba. E aqui na frente também tem uma qualidade assim de construção realmente impressionante. E bom, pessoal, ele traz esse layout 75%, tá? Ele tem as teclas F1 ao F12, traz também o knob de volume, que é muito bom, isso aqui é muito prático para quem usa na caixa de som, né? Se você usa headset o tempo todo, talvez você não sinta tanta necessidade disso, porque no próprio headset tem o volume, né? Para você alterar e tal. Mas aqui, se você usa caixa de som ou algum fone da KZ, por exemplo, algum fone assim que não tem ajuste de volume, você realmente vai gostar muito do knob de volume. Ele é realmente assim, é muito bom. Em relação aos suítes, pessoal, ele traz, ó, ele tem 3 versões de suítes disponíveis. A keycap sai muito fácil, ó, sem força nenhuma, encaixou, puxou. Por causa dos loops, enfim. Ele tem 3 opções de suítes, tá? Essa versão que eu comprei é com suíte verdinho, que é o suíte Reaper, chama Reaper. E esses suítes aqui, pessoal, eles são da marca Leobog, tá? É uma marca, assim, muito boa de suítes. Eu fiquei impressionado com a qualidade que esses suítes possuem. Eles são pré-lobados de fábrica. Assim como os estabilizadores e tudo mais, tem uma qualidade realmente, assim, incrível. São suítes lineares, é padrão 5 pinos. Então, o teclado é todo hot swap, obviamente você pode trocar todos os suítes. Ele tem também uma versão com suítes da marca TTC, que inclusive eram suítes que eu gostaria de ter comprado, mas não me arrependo nem um pouco de ter pego esse da Leobog. Essa versão que eu comprei aqui são suítes da o Leobog Reaper. O suíte TTC, ele é linear também, tá? E tem 42 gramas de pressão, de força, sendo que ele ativa com 1.5 milímetros e tendo um curso total de 3.6 milímetros. O Ice Vein, que também é da Leobog, ele já tem 42 gramas de força, também com 0.5 milímetros e um curso total de 3.6 milímetros. Já o Reaper, que é da Leobog, que é esse verdinho que eu peguei, ele tem 45 gramas de força para ativar ele e 1.8 milímetros para conduzir, para ele ser ativado, sendo que ele tem um curso total de 3.6 milímetros. E ele vem também com os azuis, esses daqui já não são lineares, né, são de clique, com 40 gramas de força e 1.9 de curso de ativação, também sendo 3.6 milímetros de curso total. Assim, pessoal, um switch incrível, eu fiquei impressionado com a qualidade desse switch, assim, de verdade mesmo. É realmente muito bom. Ele se assemelha muito com os switches Sky Cyan da Royal Clud. Aqui, pessoal, esse aqui é o All F75 e esse aqui é o Royal Clud RKH81. Tá? Se você reparar aqui, ó, os switches e os switches. Eles têm uma construção completamente diferente, assim, mas no toque eles são bem parecidos, assim, sendo que o da Leobog é um pouquinho mais leve do que o da Royal Clud, né? Esse switch da Royal Clud aqui é incrível também, pessoal. Esse teclado em si é incrível. Hoje, o All F75 é o melhor teclado que eu tenho hoje no canal. Esse aqui eu diria que fica em segundo, talvez ali o da Aco brigue pela segunda posição com o da Royal Clud, entendeu? Porque, assim, esse teclado aqui também é incrível. Infelizmente, o Remessa Conforme matou esse teclado aqui. Hoje a gente não encontra mais ele, o da Royal Clud, por menos de 50 dólares. Nenhuma promoção. Acredite, eu comprei esse teclado aqui tem uns 4, 5 meses e nunca mais, depois do Remessa Conforme, eu encontrei esse teclado por menos de 50 dólares. Já o da Apple Maker, não sei o que eles fazem, mas eles conseguiram entregar um teclado melhor do que esse, em promoção abaixo de 50 dólares.
E bom, pessoal, obviamente que as keycaps elas são em double shot, tá? São também em PBT, obviamente, assim, pelo nível do teclado, né? Encaixam muito fácil no teclado, não tem problema nenhum. Agora, os estabilizadores também são pré-lobados de fábrica, o espaço também em PBT e double shot, pesado até essa tecla, porque ele é inteiro em PBT. Não, todas as teclas aqui são inteiras em PBT, tá? Elas não são como, por exemplo, da Royal Club, ele é só um pedaço, tá vendo? Só a parte de cima. Aqui não, aqui as teclas são inteiras em double shot. Tanto a parte lateral quanto a parte superior aqui da tecla são todas em double shot. Aqui já no Royal Club não, é só a parte superior. Isso faz com que a tecla seja bem levinha. Aqui essa tecla aqui é bem pesada, porque são 2 camadas de plástico, né? Ela é bem pesada. Os estabilizadores também são lubados de fábrica. Vocês vão conseguir ver o lube aí. Uma lubagem bem generosa. Todo esse brilho que vocês estão vendo é a lubrificação dele. E esses estabilizadores aqui têm um som incrível também, muito bom mesmo, qualidade. Talvez agora a chuva vá atrapalhar um pouco, porque ela engrossou agora, pessoal. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas talvez ela atrapalhe um pouco no áudio. E vamos falar da iluminação agora RGB, então? E olha quem quis aparecer no vídeo. Subiu aqui na mesa. E bom, pessoal, o RGB dele é muito bonito, ele é muito fluido, assim, você não vê marcação nenhuma dos LEDs, sabe? É um RGB que flui muito bem em qualquer cor, tá? Só que as teclas não são vazadas. Pelo fato delas serem totalmente em double shot, elas não são vazadas. É aquela característica que a gente já conhece, né? A gente tem um teclado lindo e maravilhoso que você precisa de um pouquinho de luz para usar. E agora que a janela tá aberta, apesar de estar chovendo muito tempo, tá muito nublado, não tá muito claro, assim a gente consegue usar normal. Agora, se eu fechar a janela e ficar completamente escuro, a gente não consegue enxergar os caracteres, né? Por conta das teclas não serem vazadas. Assim, eu acho meio inútil quando as teclas não são vazadas para você usar ele completamente no escuro. Eu não gosto de usar o computador completamente no escuro, por isso até que eu tenho a light bar aqui em cima do monitor, mas para quem gosta, eu acho que não faz muito sentido você ter essas keycaps que não são vazadas. Aí, caso você opte por comprar esse teclado aqui, que eu recomendo demais você comprar ele em promoção abaixo dos $50, eu sugiro que você troque as keycaps caso você goste de trabalhar ou jogar no completo escuro, porque realmente assim, não dá para ver as keycaps. Você pode trocar pela função FN e a barra, tá? Você vai apertando aí, ele vai alterando até você chegar na função que você quer utilizar. Sendo que se você apertar a função e Tab, ele muda as cores. Você pode escolher tanto o tipo de iluminação quanto a cor que você quer utilizar. Beleza, pessoal? E falando das funções do teclado, ele tem muitas funções, só que as keycaps, elas não têm uma segunda impressão, assim. Você não tem as teclas de função aqui especificadas nas keycaps, simplesmente só os caracteres principais. E aí você precisa do manual para você acostumar com os atalhos e você aprender e decorar todos os atalhos, que para mim também não faz muito sentido, assim. Poderia ter impresso, assim como no Royal Club aqui, nós temos as teclas aqui impressas de multimídia, as teclas de atalho aí todas impressas no próprio teclado mesmo, nas próprias keycaps. E aqui você não tem. Então você precisa, como no Aco, por exemplo, você precisa decorar basicamente o manual de instruções. E eu vou trazer algumas funções aqui rápidas para vocês. Por exemplo, como que eu faço para ver a bateria? Ele tem um LED de bateria aqui, nesse canto aqui, que é basicamente inútil, tá? Ele só fica piscando. Você pode alterar a função dele com função e Shift. Aí ele parou de piscar, agora tá só aceso, e aí agora ele tá apagado, e aí agora ele tá descendo de uma forma assim, e agora ele tá mais linear, mais clean assim, e assim ele fica totalmente aceso e assim apagado, e é só isso. E assim, pessoal, eu sei que é para bateria isso aqui, mas ele não é muito funcional assim, ele não é muito útil, porque ele não explica muito bem
a quantidade de bateria, ele só fica piscando ou aceso, sabe? E aí para você saber a bateria, você tem que apertar a função IB. E ali ele mostra, ó, o meu tá com 60%, ele tava carregando agora, tá? No meu uso, pessoal, eu falando da bateria, depois a gente volta para as funções, já que a gente tá falando disso. No meu uso, eu deixei para testar a iluminação em 100%, tá? No máximo a iluminação, e deixei ele sempre ligado, tá? Ele desligava com 1 minuto ou 1 minuto e meio, depois eu vou ver no software, mas acho que era 1 minuto. Eu uso o meu computador das 8 da manhã, 8 e meia mais ou menos, até 8, 9 horas da noite, pausando para almoço, alguma coisa às vezes que eu tenho que resolver na rua. Então assim, eu uso muito. E essa bateria aqui durou exatamente 6 dias. Hoje, no 6º dia, ele chegou em 20%, eu apertei função B, ele estava em 20%, e aí os LEDs se apagaram. Ele entra no modo de economia, e aí os LEDs se apagaram. Se você quiser ter uma noção, mais ou menos é uma bateria de 4.000 mAh. Se você diminuir o brilho para metade ou deixar desligado, vai durar muito. Mas se você deixar o brilho no máximo, como eu deixei, a bateria ir para 1 semana. Talvez um pouquinho mais, dependendo do seu uso, mas é basicamente isso, entre 6 e 9 dias, mais ou menos. Outra coisa também que eu reparei, pessoal, para a gente concluir, ele não tem a tecla Alt aqui desse lado. Eu citei aí no unboxing, se eu não me engano. A tecla Ctrl eu não uso do lado direito, mas a tecla Alt eu usava bastante. Por quê? Nesse layout em inglês, ele não tem C cedilha e não tem, e o botão de interrogação fica aqui no Shift, né? Só que eu tô usando o ABNT. Então, quando eu pressiono essa tecla, é o C cedilha, aqui é o acento. Só que com o teclado ABNT, eu perco o botão de interrogação. Aqui se torna outra função que eu nem sei qual que é. Então, eu já me acostumei há muitos anos a utilizar o Alt da direita e o W, que é o botão de interrogação, ou o Ctrl Alt W aqui na esquerda, mas o Ctrl Alt fica muito ruim, eu acabo não usando. Aqui a gente tem o Alt GR, né, que a gente chama, que é o Ctrl e o Alt junto. Num teclado comum, aqui por exemplo, você tem a tecla Alt, se você apertar só o Alt, é como se você já apertasse o Ctrl junto, que é o famoso Alt GR. Então eu utilizava muito assim, e aí eu acabei sentindo falta nesse teclado que não tem a tecla Alt. O que que eu fiz? Eu fui no software e remapeei a tecla Ctrl para a tecla Alt, tá? Só um detalhezinho para você aí que às vezes usa o teclado em inglês com a BNT, fica mais fácil é só você remapear a tecla Ctrl aqui, porque o Ctrl é basicamente inútil, né, do lado direito. O Ctrl e o Shift são duas teclas inúteis aqui do lado direito. Pessoal, e esse aqui é um dos motivos desse teclado ser tão incrível, que são os seus mods de fábrica. Ele é gasket mount, então ele tem uma estrutura gasket que vai trazer esses pecinhas de silicone aqui para dar esse amortecimento que o teclado tem. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês, ó. Traz essa flexibilidade e além disso, pessoal, olha que incrível. Ele tem uma placa aqui onde os gaskets são montados. Embaixo dessa placa ele tem uma outra camada de silicone, e a parte incrível aqui é que ele tem um switchpad de EVA e tem um segundo switchpad para cobrir o som do teclado, ou seja, ele tem dois switchpads em cima da PCB, que é para abafar o som que o teclado faz. E como se isso não bastasse, ele ainda tem um fan mode de Poron embaixo, que é relativamente espesso. Embaixo desse foam mode ele tem mais uma camada de silicone que é muito grossa aqui na base, aqui nessa parte superior, e ela vem afinando conforme vai descendo no teclado. Então assim, são muitos mods que esse teclado traz para trazer essa sonoridade que é difícil eu passar para vocês em vídeo, sabe? A qualidade do som, a maciez da digitação, é difícil eu passar para vocês em vídeo, isso só testando para você saber do que eu tô falando, mas assim, mostrando para vocês aqui os mods, como que a Apple Maker teve o cuidado de trabalhar essa qualidade de construção, assim, porque são muitos mods para um teclado de R$300, entendeu? Mas o que eles investiram no teclado faltou no software, pessoal. É um software horrível, custou muito para eu conseguir remapear essa tecla Ctrl aqui pro Alt, como eu falei para vocês. Aqui na tela inicial você tem o modelo do teclado aqui em cima, e aqui você tem as informações dele, como firmware e a versão do software, idioma, algumas questões assim meio inúteis que a gente não usa, a questão do sleep, né, para o teclado dormir. Eu pus 10 minutos só para gravar, mas ele estava em 1 minuto, o debounce e as atualizações, tá? Não tem nada demais. Aqui já tem o teclado com todas as teclas aqui para você remapear. Caso você tenha dificuldade, insista, tá? Porque eu clicava no Ctrl, aí mudava pro Alt, aí não ia, aí eu
tentava criar uma combinação de teclas aqui, com Ctrl e Alt, aí não ia, aí eu voltava, aí colocava a tecla do mouse, depois eu apagava e testava com tecla de multimídia, e depois eu voltava pro Alt. Enfim, foi uma luta, mas insista que uma hora vai dar certo. Aqui você pode mapear todas as teclas, aqui é a iluminação, ele não tá nessa iluminação aqui, ele tá só selecionado aqui, mas quando você muda aqui, ele não muda no teclado. Você tem que clicar nesse disquetezinho aqui, que é o botão de salvar, nesse canto aqui, ó. Tá, então você pode ir testando qualquer iluminação aqui e depois você passar ela para o teclado, porque ele não muda. Aqui são os macros, tá? Nada demais. Até criei o macro do Alt aqui, mas não funcionou. E aqui tem uma função legal, que é a função de música. Ele pega os efeitos de música, não da caixa de som, mas não tem microfone no teclado aqui para ouvir o som e funcionar. Se você instalar o dedo aqui, não vai sair o som, ele não vai acender conforme o som. Mas ele pega músicas do YouTube e do Spotify. Então, se você estiver ouvindo Spotify, ele vai equalizar o teclado de acordo com o Spotify ou com o YouTube, e tem várias funções legais aqui que você pode estar escolhendo aí pro seu teclado, beleza? É basicamente isso, software muito simples e funciona bem, mais ou menos. Beleza, pessoal, e é isso basicamente, assim, joguei muito com esse teclado, trabalhei com ele, digitei com ele, um teclado incrível para qualquer tipo de uso, é realmente assim, uma qualidade, é o melhor teclado que já passou por esse canal, definitivamente. Ah, mas é melhor que o Wacom, porque o Wacom ele é famoso assim, né, no nosso meio aqui, né? E sim, pessoal, ele é melhor do que o Wacom. A digitação dele, a maciez, a sonoridade, na minha opinião, é melhor do que o Wacom, mas é um teclado que não é muito famoso, um teclado que não é muito conhecido, apesar de ser da Apple Maker, né? Então talvez algumas pessoas vão discordar de mim, e tudo bem. Se você tem uma opinião diferente, tudo bem, é a sua opinião, é a minha opinião, e tá tudo certo. Mas hoje, para mim, é o melhor teclado que tem aí no mercado. É um teclado que eu recomendo muito quando ele está em promoção abaixo de $50. Acima de $50 vale a pena? Na minha opinião, ainda vale a pena, mas eu não compraria. Tá? Eu me recuso a pagar 92% de imposto, então eu não compraria. Mas em questão de qualidade, R$ 600 é que acima de $50 ele vai para quase R$ 800, né? Então aí eu já acho que não vale a pena. Mas até se esse teclado aqui custasse 550, R$ 600, eu ainda diria que valeria a pena. É um teclado no mercado nacional, né? É um teclado realmente assim incrível, e até R$ 600 eu acho que seria um preço justo. Por 300, quando ele está em promoção, indiscutivelmente a melhor opção do mercado, sem sombra de dúvida, tá bom? Mas é a minha opinião. Talvez você tenha uma opinião diferente e tá tudo bem, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma a conhecer um teclado diferente, né, que realmente é muito bom. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima. Muito obrigado até aqui, tamo junto, Deus abençoe e fui!